Santa Cruz do Sul, sou delegado regional de judô, junto com o André, que é o vice-delegado, e mais a nossa gestão. Eu queria dar as boas-vindas a todos. Estou na estrada aqui, eu parei para dar as boas-vindas. Que todo mundo aproveite. Obrigado, Rodrigo, por ter participado aí, aceitado. É uma honra para nós aí, com a tua experiência aí. E o André, que vai fazer uma bela tarde aí de aprendizado a todos. Então, em nome da 2ª Delegacia Regional de Judô, quero agradecer a federação, agradecer todos os membros da delegacia, agradecer o Rodrigo aí, desejar uma boa tarde a todos aí. E contem com a gente, que precisar, estamos à disposição, tá bom? André, tá contigo aí, um abraço para todo mundo. Tá certo, muito obrigado, Jeremias. Obrigado, Rodrigo. Ok. Agora a gente vai dando continuidade, então, para a palestra do professor Rodrigo Augusto Truz. Ele é mestre e doutorando em Ciências do Movimento Humano na URGS. Ele vai trabalhar hoje com a gente um pouquinho, falando da palestra dele, que é o judô como ferramenta para aprendizado de habilidades sociais. Então, segue contigo, Rodrigo. A gente pode fazer tua apresentação, depois a apresentação do material aí para a gente, tá certo? Obrigado. Deixa eu abrir o áudio aqui. Muito bem, boa tarde a todos que estão no YouTube assistindo. Boa tarde ao Jeremias, ao André, pelo convite. É um grande prazer assim, poder transmitir um pouco do que eu estudei, porque esse tema do judô como ferramenta para aprendizado de habilidades sociais é um tema que mexe bastante comigo e que foi o que me instigou a voltar aos estudos, então, e cursar o doutorado, o mestrado antes e agora o doutorado. Então, André, eu já vou puxar, então, a minha apresentação. A gente iniciando. Eu não sei, já aparece para ti aí a minha apresentação, André? Já sim, pode iniciar. Tá. Então, pessoal, eu vou tratar com vocês hoje, vou falar um pouquinho do tema o judô como ferramenta para o aprendizado de habilidades sociais. Como eu expliquei, é o tema da minha dissertação do mestrado e também agora, né, eu dei continuidade nesse estudo aí, aprofundando um pouco mais e continuidade, então, no curso do doutorado. Certo? Antes de começar a apresentação, do tema, eu queria fazer uma apresentação do apresentador, né? A minha apresentação para vocês. Porque, apesar da gente se conhecer aqui no Rio Grande do Sul, principalmente pelas competições, vocês me conhecem como professor lá da URGS, né? Do projeto Buglucena. Eu não sou professor da URGS, eu sou professor do projeto Buglucena, projeto de extensão coordenado pelo professor Alexandre Veri Nunes. E também nas arbitragens, atuo como árbitro ali do quadro do Rio Grande do Sul. Mas eu gostaria de fazer uma breve apresentação de quem é o Rodrigo Judoca, que vocês conhecem, né, até para situar vocês por que eu fui atrás desse tema para a pesquisa também no meu mestrado e no doutorado. Então, como judoca, eu iniciei em 1990 na Academia Indiana, com o sensei Prentice Pérez. Ele já está há um bom tempo afastado da federação, ele teve alguns problemas pessoais e acabou se afastando, então, da federação, foi para outra arte marcial, o Shorinjin Kempo, mas eu iniciei com ele, no início da década de 90, passei lá uns 5, 6 anos, eu fui até a faixa verde com ele. Em 2000, eu ingressei na Faculdade de Educação Física, na URGS, e no final do meu curso de Educação Física, eu ingressei no projeto Buglucena como bolsista voluntário, um bolsista de extensão voluntário para atuar no ensino com as escolinhas. E isso foi em 2004. E aí eu permaneci lá até atingir a faixa preta. Aí eu tive que dar uma pausa por motivos pessoais, nasceu a minha primeira filha, então, mas a minha vida ficou praticamente envolvida na questão do judô, lá no projeto Buglucena.
Como atleta, o meu resultado mais significativo foi o terceiro colocado no estadual sênior, em 2006, quando eu era faixa marrom, e era o ano que eu prestaria os exames para faixa preta. Então foi o meu resultado mais significativo enquanto competidor. E também eu fui campeão citadino veterano em 2016, se eu não me engano, 15 ou 16. Tá? E aí são os dois resultados que eu considero assim os mais significativos. Ou seja, resultados médios, né? Medíocres, eu dizer assim. Técnico. Como técnico, eu fui campeão citadino também na divisão de acesso e vice-campeão estadual na divisão de acesso no ano de 2015. Foi um ano, assim, de vacas gordas, vamos dizer, para o projeto Buglucena. A gente recebeu um recurso do Ministério da Educação para projetos de extensão e eu consegui aumentar muito o número de participantes do projeto, buscando os alunos da rede municipal de ensino e levando para treinar na ESEF. Então a gente teve um aporte financeiro que possibilitou a gente, né, disputar esses títulos e conquistar eles também. E atualmente eu sou árbitro nacional C, mas atuo basicamente dentro do âmbito aqui do Rio Grande do Sul, no nosso âmbito regional. Como acadêmico, então, como eu falei para vocês, eu fiz a Faculdade de Educação Física, a licenciatura plena na URGS, e concluí em final de 2004 e início de 2005. Eu fiz uma especialização em motricidade infantil também na URGS, concluí ela em 2009, e aí eu comecei a trabalhar, estava com família, constituindo família e trabalhando e tudo mais, e resolvi voltar para os estudos em 2016, onde eu iniciei o mestrado em Ciências do Movimento na URGS. Bom, continuando, então, em 2016 eu ingressei no mestrado em Ciências do Movimento na URGS, e concluí em 2018, quando eu ingressei no doutorado, que eu estou em processo agora, né, e vou terminar em 2022 a previsão. Eu também fui agraciado, eu digo agraciado porque acho que é uma oportunidade ímpar na vida de qualquer pessoa, de qualquer professor de judô, poder conhecer o país berço do nosso esporte, né, gente? Então, eu participei de um edital de seleção para o programa Sport for Tomorrow, judô nas escolas públicas do Brasil, uma parceria entre o governo japonês e o governo brasileiro, através da embaixada japonesa e da CBJ, e eu fui aluno de intercâmbio na Universidade de Tsukuba, então. Foram uns dias bem intensos, né, de aprendizado, com essa proposta de implantação do judô nas escolas públicas. Como professor, minha profissão, né, eu sou professor de educação física, que atua nas redes públicas e atuei na rede privada também. Na rede privada, logo depois de formado, eu ingressei no Colégio Anchieta, trabalhei por quase 5 anos no Colégio Anchieta, com escolinhas de judô, de iniciação ao judô. Trabalhei também na rede municipal de Guaíba, onde a direção da escola foi muito legal, assim, da parte deles comigo. O diretor chegou, qual é o teu esporte? Eu disse, eu trabalho com todos os esportes. Não, cada professor de educação física tem aquele esporte preferido, assim, né? Eu falei, eu trabalho com judô, o que eu mais gosto e tudo mais. Olha, a gente pode comprar uns tatames aí, o que tu acha? Eu disse, acho uma boa ideia. E a partir disso, desse incentivo da direção da escola, lá, dessa escola municipal de Guaíba, eu consegui montar um projeto, o projeto Jankenpon, de judô escolar, atendendo cerca de 70, 80 alunos por semana, lá dessa escola municipal. Eu atendia eles no contraturno com esse projeto de judô. É um projeto bem legal. A gente depois eu tive que eu acabei saindo de Guaíba por conta de outros concursos que eu fui sendo aprovado, e aí fui trocando de município até chegar ao município de Porto Alegre, né, mais próximo da minha casa. Então eu trabalhei também na rede estadual, na rede municipal de Gravataí, e atualmente eu tenho 60 horas no município de Porto Alegre, 40 horas numa escola na Zona Norte, e 20 horas que até 2019 eu estava cedido para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para o projeto de judô, e não foi por conta da pandemia. A Secretaria Municipal de Educação me puxou de volta e me colocou numa escola noturna da noite. Mas a gente continua trabalhando ali
de algumas formas, dando a contribuição. Me considero filho do projeto Google Lucena, então eu continuo contribuindo sempre que eu posso com eles. E também estou atuando como professor do mestrado profissional, do MBA Judô Aspectos Metodológicos no Brasil e no Japão, da CESUF Educacional, onde eu ministro a disciplina Contribuições do Judô para o Aprendizado de Habilidades Sociais. Certo? Então, esse é um pouquinho da minha história. Eu quis dividir com vocês, porque a gente acaba se encontrando, mas a gente acaba não conversando, não aprofundando, às vezes, assim, essas vivências da gente, né? Então, por isso que eu achei importante trazer isso para vocês. A minha fala de hoje, tá? Eu dividi ela em duas partes. A primeira parte eu vou trazer alguns conceitos, algumas questões, definições a respeito desse campo de estudos das habilidades sociais. As habilidades sociais que é um campo de estudos da psicologia e que está se expandindo para outras áreas, principalmente educação. Tá. E aí uma segunda parte, aí mais direcionada aos resultados da minha pesquisa do mestrado, que são os indicadores da relação entre a prática do judô e o aprendizado de habilidades sociais. Certo? Contextualizando, então, pessoal, a gente, quando fala né, nessa parte de aprendizados e tudo mais, a gente fala em desenvolvimento humano que compreende desenvolvimento físico-motor, desenvolvimento intelectual, afetivo, emocional e social. Bom, vamos lá então, né, pessoal? Desculpa aí os problemas aqui, eu acho que foi o meu computador que travou. Continuando, então, a nossa contextualização aqui do assunto, especificamente sobre os aspectos do desenvolvimento psicossocial do indivíduo, tá? O intelectual, afetivo, emocional e o social, eles têm a relação deles com as relações que existem no convívio social, as chamadas relações interpessoais. Então, essa formação psicossocial, ela vai se basear nas relações que cada indivíduo tem com a sociedade, com seus pares, para o desenvolvimento da sua psique, a mente e o espírito. Entrando, então, no nosso tema aqui principal, né, o campo de estudos das habilidades sociais. Esse tema de estudo, esse campo de estudos, ele surgiu lá na década de 70, no início da década de 70, no treinamento assertivo, um pesquisador nos Estados Unidos, o Volpe, onde ele buscou tratar a ansiedade e ajudar facilitando a expressão de sentimentos dos indivíduos que foram submetidos à pesquisa dele. Esse termo, habilidades sociais, ele vai surgir logo em seguida, também na década de 70, mais para o meio, mais ou menos, com Arguille e seus pesquisadores associados na Inglaterra. Então, esse tema, oficialmente, ele surge na metade da década de 70. E ele tem um crescimento, né, a partir do início dos anos 80, final da década de 70, início dos anos 80, aí esse campo começa a ganhar uma dimensão um pouco maior, mas ainda fora do Brasil. Aqui no Brasil, no final da década de 70, 79, se eu não me engano, tem um primeiro artigo publicado por um dos pesquisadores que é considerado autoridade no Brasil, aqui sobre essa temática. O professor Almir Delprete e também a Zilda Delprete. São as maiores autoridades nesse campo de estudos, as habilidades sociais, aqui no Brasil, por conta da vasta produção científica deles, né, nessa temática. E para vocês verem como demorou para esse campo ganhar uma dimensão um pouco maior aqui no Brasil, somente no final da década de 90 é que nós temos o primeiro livro publicado sobre esse assunto. E foi justamente esses dois autores que eu falei para vocês, o Almir e a Zilda Delprete. Em relação a esse campo de estudos, habilidades sociais, na relação com a temática do esporte, tá, e mais especificamente nos esportes de combate, a gente tem pouquíssimos estudos acontecendo aqui no Brasil. Não sei, tá havendo um resgate desse tema mais voltado para a educação, né? Então, as habilidades sociais, elas começaram como um campo de estudo especificamente da psicologia clínica, passando para a psicologia do desenvolvimento comportamental
e alcançando a esfera da pedagogia, da educação. Então, com isso, os estudos começaram a aumentar, né? O volume de estudos produzidos sobre essa temática na relação com o esporte começaram a aumentar, mas a gente ainda tem poucos estudos, né, sendo desenvolvidos e publicados aqui no Brasil. Sobre a definição, então, gente. As habilidades sociais, elas são diferentes classes de comportamentos sociais do repertório do indivíduo. Elas vão contribuir para a competência social, favorecer um relacionamento saudável e produtivo com as demais pessoas. De acordo com esses autores, é requisito fundamental para a saúde psicossocial. Uma pessoa que possui um bom repertório de habilidades sociais, ela reduz muito a possibilidade de ter transtornos psicológicos, problemas psicológicos no futuro. Elas podem ser aprendidas, então, em qualquer fase da vida, né, da infância até a fase adulta. A gente está sempre em relações, envolvidos em relações interpessoais, mas a infância, para tudo, né, ela é a fase com maior potencial. É quando a gente deve mesmo atuar em cima para proporcionar um bom aprendizado de todas as habilidades, e aí inclui-se as habilidades sociais, pois é ali essa fase que é a que tem o maior potencial de aprendizado do indivíduo. Então, aquilo que eu coloquei para vocês, a gente passa muito tempo engajado em interações sociais. Se a gente for socialmente habilidoso, as nossas interações sociais, elas vão ser mais satisfatórias, a gente vai produzir interações sociais satisfatórias, tanto para a gente quanto para os nossos pares, para as pessoas com quem a gente está se relacionando. E isso vai aumentar os reforçadores. Com o aumento desses reforçadores, com interações sociais mais satisfatórias, a gente previne e reduz a possibilidade de dificuldades psicológicas, transtornos e tudo mais. O que seriam as interações sociais satisfatórias naquele esquema que eu coloquei para vocês? São interações que maximizam ganhos e ou se reduzem perdas para ambas as partes envolvidas na interação. Então, quando eu tenho uma relação interpessoal e eu saio, né, com um sentimento de tranquilidade, de felicidade daquela relação, e a pessoa comigo também, né, que se relacionou comigo, meu par lá, minha par, também tem essa satisfação, a gente, então, né, consegue colocar como interação social satisfatória. Essas habilidades sociais, elas são comportamentos que podem ser avaliados. Se eles podem ser avaliados, então a gente tem a possibilidade de intervir, de sugerir estratégias para que a gente realize intervenções e que provoque o aprendizado, né, direcionado para aquilo que a gente pretende, ou seja, relações mais saudáveis. Alguns conceitos importantes. Esses três termos aqui, o desempenho social, a competência social e as habilidades sociais, eles muitas vezes são confundidos como a mesma coisa, mas nesse campo de estudos, eles têm as suas diferenças. O desempenho social se refere à ação em si. Por exemplo, a emissão de um dado comportamento, certo? A competência social é um conceito relacionado assim, mais a um quesito avaliativo. É a qualidade daquele desempenho, do desempenho social, né? A competência. E a habilidade social seria aquele comportamento competente que proporciona um desempenho social saudável, certo? Por exemplo, eu estou passando numa calçada e tem várias pessoas travando o caminho, tá? Conversando, elas estão distraídas, elas estão conversando. Se eu passar, digamos assim, duas situações de comportamento. A primeira situação, eu passo e saio empurrando todo mundo. Eu sou xingado, eu saio batendo boca, tudo mais. Acabou gerando esse tipo de resposta das pessoas que eu passei de qualquer jeito. Se eu passar por essa mesma calçada, em vez de utilizar esse comportamento, né, antissocial, eu utilizar
algumas palavras como com licença, por favor, eu gostaria de passar, no sentido mais habilidoso, né? Provavelmente as pessoas vão me dar licença e elas não, eu vou evitar bate-bocas desnecessários. Então é mais ou menos esse sentido. A habilidade social seria isso, um comportamento emitido, né, para uma determinada ação, para uma determinada necessidade numa relação interpessoal, que vai ser mais competente, gerando reforçadores positivos, e mesmo que às vezes gere um reforçador negativo, por exemplo, se eu passar e esbarrar nas pessoas lá de qualquer jeito, sem pedir licença, e as pessoas passarem a me xingar ou então reclamar de mim, aquilo ali vai ser um reforçador negativo. Eu já vou saber, olha, se eu sair batendo em todo mundo, né, atropelando lá, forçando passagem, não vai ser legal para mim, então eu vou tentar evitar isso. Isso seria tipo um reforço negativo, né, e que contribuiria para mim melhorar a minha competência social. Então, eu falei para vocês dos comportamentos antissociais, eu já antecipei um pouco ali, né? Então, os antissociais são aqueles que comprometem a qualidade das relações interpessoais. Já as habilidades sociais são aqueles expressados com base no respeito a si mesmo e aos outros. Então, as habilidades sociais, elas são respostas comportamentais que elas podem e devem ser aprendidas pelo indivíduo, possibilitando o agir. Aqui eu sublinhei o agir. Por quê? Porque o agir vai se referir à capacidade de articular os pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, tanto em função de consequências positivas para nós, como para os outros. Aquela questão dos reforçadores que eu falei para vocês. Esses autores, tá, começaram, então, a direcionar a parte desse campo de estudos aí, das habilidades sociais, para o trabalho na infância. E eles lançaram um livro, inclusive, em 2011, agora eu não me lembro se é a 5ª edição do livro, Habilidades Sociais na Infância, e eles, né, nesse livro, eles sugerem um sistema de 7 classes de habilidades sociais que são entendidas como prioritárias para o desenvolvimento da criança. Eles colocam, então, que essas 7 classes são autocontrole, a expressividade emocional, a civilidade, a empatia, a assertividade, a habilidade de fazer amizades, solução de problemas interpessoais e habilidades sociais acadêmicas. Essas 7 classes, eles colocam assim que não é uma grade que tu feche e aí elas fiquem só dentro daquilo. Eu vou trabalhar autocontrole e expressividade emocional. Não é isso. Apenas uma forma de classificação para ajudar o pesquisador, o terapeuta, o professor, na hora do entendimento, né, de propor uma intervenção, né, com os alunos, com as crianças. Além disso, pessoal, é uma coisa importante para se considerar. A gente tem as habilidades sociais. Vou sair trabalhando as habilidades pessoais e a criança vai ter que aprender de qualquer jeito, porque conforme a intervenção que eu utilizar. Não funciona bem assim. É importante a gente considerar a influência das dimensões, né, a pessoal, a personalidade da criança, por exemplo, a situacional, daqui um pouco é uma situação que causa estresse e ainda ela não tem os reforçadores necessários para agir da maneira como poderia, ou então ela vive em situações em que ela recebe alguns reforçadores que não contribuem para a melhora da competência social dela, e também, né, e que se relaciona direto com o cultural, isso, né. Então, às vezes ela está embutida lá, mas ela está incluída no meio onde as resoluções dos problemas interpessoais são de uma maneira que a gente veria como antissocial. E ela está tão habituada com aquilo, ela é tão reforçado aquilo, né, no cotidiano dela, que quando a gente tenta fazer alguma intervenção, existe uma certa resistência. Então, é importante a gente ter o reconhecimento dessas dimensões aí. Bom, e o esporte e desenvolvimento psicossocial, como que se relaciona, né? Como que o esporte se relaciona com o desenvolvimento dessas habilidades? Que a gente já está entrando na segunda parte que eu falei para vocês, certo?
Então, eu trouxe uma frase lançada num documento da Unesco, tá? Que o esporte atua como um instrumento de formação integral dos indivíduos e, consequentemente, possibilita o desenvolvimento de competência social, construção de valores, promoção da saúde e aprimoramento da consciência crítica e da cidadania. Pessoal, eu não sei se vocês lembram, há algum tempo atrás saiu uma jogada de marketing, eu vou dizer assim, dizendo que a Unesco elegeu o judô como esporte mais apropriado para crianças. Tá? Por conta da minha pesquisa no mestrado, eu fui atrás dessa informação, porque eu tinha feito a citação, né, do site da CBJ, certo? Onde tinha a Unesco considera o judô como esporte mais apropriado para crianças assim, 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 e citei lá no meu trabalho que eu busquei isso no site da CBJ. E um dos professores da minha banca disse: Rodrigo, se a Unesco foi quem disse isso, tu não pode citar a CBJ, tu tem que buscar na Unesco. E eu saí atrás dessa informação. E acabei que eu não consegui encontrar nada da Unesco. Eu disse, entrei no site da Unesco e falei diretamente com a secretaria que eles têm aqui em Brasília, né, uma das secretarias deles aqui em Brasília, perguntei essa informação e eles me mandaram para a biblioteca da Unesco, que funciona nessa secretaria. E a resposta, vocês não vão acreditar, assim, eles me disseram que a Unesco nunca disse que o judô é o mais apropriado. A Unesco considera todo o esporte apropriado para crianças e adolescentes, porque desenvolve toda essa gama de habilidades e de competências e tudo mais. Então, alguém pegou e colocou, eles me deram alguns documentos, eu achei o documento onde tem uma frase bem parecida. A Unesco considera o judô, diz mais ou menos, a Unesco considera o esporte como um instrumento de formação integral, é aquela coisa toda, assim. Então, alguém jogou o judô no lugar do esporte. E aí, claro, é um marketing que funciona muito bem para a gente. Mas, quando a gente trabalha com pesquisa científica, a gente tem que averiguar todas as fontes. Então, né, eu fui atrás e encontrei essa informação. Não que eu não acredite que o judô não proporcione tudo isso, muito pelo contrário. Eu acredito muito no potencial educativo do judô. Mas, né, só para contar, então, essa questão dessa fala aí da Unesco. Então, a ação educativa através do esporte, ela serve como ambiente promotor da saúde e diversas habilidades, vai poder transformar potenciais em competências, vai proporcionar para as nossas crianças desafios físicos e mentais, né, que são coisas que só o esporte vai proporcionar, vai contribuir para o desenvolvimento social dela, vai promover a identidade social e grupal. Eu tenho um exemplo disso com as crianças com as quais eu trabalho na minha escola municipal, no Venceslau Fontoura. Então, a identidade grupal, eles pegam e falam com os colegas que não fazem judô que eles são do judô. Eu sou do judô, eu sou do futebol, tem um colega lá que faz oficinas de futsal, e eles, eu sou do futsal, eu sou do judô. Então, isso é muito importante para a criança, ela se sente pertencente a um grupo, e isso melhora diversas coisas na saúde dela, tanto saúde, não só a saúde física, ela poder participar de uma atividade física, mas a saúde psicossocial dela, né, é uma coisa assim bem significativa ela poder participar desses grupos assim esportivos. Quais os aprendizados? Eu trouxe alguns aqui, né, do desenvolvimento psicossocial. A integração em grupo, a disciplina, cooperação, socialização, respeito, obediência a regras, autocontrole. Então, são aprendizados que as crianças vão ter através da prática esportiva. Só que tem uma coisa bem importante que a gente tem que considerar, pessoal, e aí eu trago uma fala de um grande pesquisador da pedagogia do esporte, professor Jorge Olímpio Bento, tá? Que ele diz que o esporte ele não é nem bom nem ruim, ele é aquilo que a gente faz dele. Então, o judô é maravilhoso, vai contribuir para muita coisa, o desenvolvimento da criança, vai, mas ele é só a nossa ferramenta.
somos nós, os professores, né, os agentes que lidam com o esporte, que vão realmente trazer esses benefícios e fazer com que esses benefícios aconteçam para as nossas crianças. Então, a gente tem que estar bem centrado na nossa intencionalidade e tem que estar bem consciente da nossa responsabilidade enquanto instrutores das novas gerações. O Jigoro Kano sempre colocou isso, tem uma frase muito impactante dele, ele diz que o ensino, né, a educação é o bem maior, né, para toda a sociedade. Se tu ensinar uma pessoa hoje, vai ter impacto lá adiante, não sei quantas gerações. Então, pessoal, agora eu vou trazer mais direcionado para a parte da minha pesquisa mesmo. Então, o que eu trago para vocês? Que o nosso esporte, o judô, ele é um esporte de combate hoje, é um esporte de combate, e ele é oriundo de uma arte marcial oriental. Talvez por conta disso, talvez não, tenho certeza, por conta disso, né, por ter essa origem no Japão, né, na cultura oriental, existe uma grande procura de pais responsáveis que buscam o judô, né, principalmente o judô, outras artes marciais, outros esportes de combate baseados em artes marciais, originários de artes marciais, mas principalmente o judô, eles procuram como um suporte para a educação das suas crianças. E aí, o que dá essa imagem do judô para esses pais, professores e tudo mais? Quais as características que o judô possui que vão conferir esse status de esporte disciplinador, esporte educativo? Tá? Então foi isso que eu fui buscar com a minha pesquisa. E o que eu encontrei são os elementos da cultura japonesa que é esse diferencial do judô. A prática do judô, ela vai envolver muitos rituais. Eles são aprendidos desde a primeira aula. Tu diz para a criança que ela tem que fazer a saudação para entrar no tatame. Depois nós nos reunimos todos ali alinhados para fazer uma saudação para Jigoro Kano. A gente faz saudação, né, curvando o tronco à frente pro sensei, pro professor, o instrutor da aula. Então, todos esses elementos que fazem parte da cultura japonesa, eles têm esse potencial, é o que dá esse potencial educativo para o judô. Então, faz com que as pessoas de fora, né, visualizem esses aspectos da cultura oriental, que dá a visão de mais tranquilidade, de espírito de disciplina, de paciência, e eles acreditam que a disciplina que eles precisam dar para os filhos, eles vão ser conseguidos através da prática do judô. O principal que o judô, que eu vejo e que eu consegui constatar através das entrevistas que eu fiz na minha pesquisa, a principal contribuição do judô é com relação ao autoconhecimento do praticante. A criança, ela passa a conhecer ela própria, ela conhece o corpo dela, ela reconhece os limites dela, ela vai se desenvolver, vai aprendendo o que ela pode fazer e no que ela pode melhorar. Então, isso tudo vai contribuir para aumentar a autoconfiança dela. E esse aumento da autoconfiança é um benefício psicológico para ela, psicossocial muito relevante. Ainda sobre a relação, né, da prática do judô, outra coisa bem importante, né? Estou falando com professores de judô aqui, então o que eu estou mostrando não é novidade para ninguém, mas se a gente parar para refletir, as nossas aulas de judô, elas têm uma sistemática própria, né? E que diferencia de muitas outras práticas esportivas. A gente sempre começa com uma saudação, a gente tem um momento de aquecimento, faz treinamentos de técnicas de utemi, faz treinamento de técnicas de combate, né, os uchikomis, nagekomi, tem o randori, e aí nós encerramos com uma volta calma, um alongamento, ou às vezes vamos com uma meditação, um mukuso, encerrando com uma saudação novamente. Se a gente parar para refletir, as nossas aulas de judô, de qualquer um de nós, elas seguem mais ou menos essa sistemática aqui. Alguns com mais brincadeira, alguns com um pouco mais de seriedade, alguns com treino mais formal, mas basicamente é essa sistemática que a gente segue. E essa sistemática
é um fator bem contribuidor para o aprendizado de habilidades sociais também. Então, elas vão se configurar como um espaço facilitador para o exercício da resiliência, do respeito e da cooperação. Aqui vocês estão observando, essa é a minha sala na escola que eu trabalho, uma areazinha pequena, 25 metros quadrados, eu tenho 25 tatames de EVA, e uma turminha ali de terceiro ano. Outro aspecto bem importante do judô, que contribui para o aprendizado de habilidades sociais, é a questão da hierarquia. Uma questão bem marcada, né, a hierarquia. A gente, além da questão do hierarquia sensei e alunos, né, os outros praticantes, a gente tem o sistema senpai e kohai, né, um sistema que envolve respeito mútuo, onde o aluno mais novo ele vai respeitar o mais antigo, vai ter, né, pelo fato de estar mais tempo na prática, ter mais conhecimento, questão dele enxergar um exemplo ali. O aluno mais velho vai respeitar o mais novo por saber das dificuldades encontradas pelo caminho do aprendizado. E, além disso, o aluno mais velho tem que ter a consciência de que a responsabilidade é grande, porque ele acaba sendo também exemplo para esse aluno mais novo. Então, existe essa questão do respeito mútuo, e esse sistema de hierarquia que a gente pratica no judô é um potencial contribuidor aí do aprendizado de habilidades sociais. Aí eu trouxe algumas sobre as habilidades sociais, né, alguns aspectos que a gente observa, que os entrevistados, os professores que eu entrevistei, eles relataram para mim, eu trouxe algumas coisas para vocês. Sobre habilidades de civilidade, né, alguns comportamentos que fazem parte dessa classe de habilidades de civilidade, que é o saber cumprimentar. A gente entra, né, faz o cumprimento para o nosso tatame, lá na entrada do tatame, faz o cumprimento para o sensei, para os colegas, faz o cumprimento coletivo, as regras e instruções, isso faz parte de um ritual, é uma regra que para te poder ingressar na aula, tu precisa fazer a saudação na entrada do tatame, né. Apresentar seu grupo também, isso foi muito falado pelos professores que eu entrevistei, tá? Eles falam principalmente nos cuidados com a higiene pessoal, na organização e limpeza do material, de vir com chinelo e tudo mais, além do cuidado e respeito com o local de treino, e isso faz parte das habilidades de civilidade. Além dessa, o urei, a nossa saudação oriental, né, em sinal de respeito, então, muito valorizado essa saudação, curvando o tronco à frente, lá no Japão, e a gente pode utilizar todo esse potencial, né, todo essa aura por trás desse gesto, né, que tem como sinal de respeito, para ensinar habilidade social também e valorização dos nossos colegas. Como diz ali os autores que eu falei para vocês, né, que o conhecimento das regras de determinado grupo é um requisito essencial para que esse indivíduo se insira e participe efetivamente desse grupo. Então, a questão da identidade grupal que a gente comentou antes, e aí o que eu digo para vocês, né, esses mesmos alunos são os que me encontram no pátio, fora da aula de judô, na hora do recreio, ou na educação física mesmo, ou na saída, ou na entrada, e eles vêm e fazem a saudação oriental para mim, curvando o tronco à frente. Oi, sensei! Né? Então, bem legal ver que o quanto o judô influencia, né, as nossas crianças. Eles acham muito legal poder fazer isso aí, é uma coisa que diferencia eles do grande grupo do público da escola. Eles fazem parte do grupo do judô, então a gente tem que aproveitar muito esse potencial do judô. Sobre as habilidades de autocontrole e expressividade emocional, a gente exercita muito cair e levantar, né, gente? E aí, esse cair e levantar contribui, né, para que o praticante ele lide com as suas frustrações. É uma forma de expressar a agressividade dele. Ele não pode sair de uma certa linha ali, né, nem para mais, nem para menos, e aí ajuda ele a entender a frustração dele, canalizar a energia, aquilo que a gente sempre fala, todo mundo sabe disso, né? Eu estou falando para professores de judô, então eu sei que talvez seja chover no molhado, mas é bem isso, a expressão da agressividade, ele aprende a se expressar corretamente. Vai ser valorizada, acho que a agressividade não é uma coisa ruim, ela só precisa ser
expressa da maneira correta, ou seja, valorizada, mantendo-se as regras. E, é claro, as questões morais também, né, o respeito com outro colega. Eu vou derrubar meu colega lá, eu tenho que ter o cuidado com ele, porque se eu machucar, eu perco meu companheiro de treino, e daqui a pouco eu não estou treinando mais, eu fico sem ninguém para treinar comigo, certo? A empatia é algo também bastante relevante que os entrevistados trouxeram para mim, e ela se manifesta na forma de responsabilidade, cuidado com os colegas de treino, no espírito de coletividade, de saber trabalhar com o próximo, na reciprocidade, não fazer para o outro que não gostaria que fizesse para si próprio, certo? Essa foto aqui eu tirei no dojo de Yokohama, uma universidade que a gente foi visitar. Isso aqui é uma turma de meninas, e aí tem alguns meninos convidados de uma outra escola que vieram treinar nesse horário aqui. Nós fomos na Universidade de Yokohama, lá no Japão, no nosso período de intercâmbio, e em cima estava rolando treino masculino, um dojo muito maior, triplo do tamanho desse aqui, com muito mais praticantes. E a gente foi informado de que estava acontecendo um outro treino, um treino feminino. E nós descemos para olhar esse treino feminino, e foi o treino mais significativo, assim, em termos de aprendizado técnico e de tudo aquilo que a gente pensa, assim, de um treino de judô no Japão. Quantos outros treinos que a gente visitou, o pessoal fazia um aquecimento breve, algumas entradas ali, uns utikomes ali, com marcação de tempo, e depois randori direto. Tá? Esse treino era um treino bem técnico. Estavam treinando o utikome, depois o nagekome, com bastante projeção, com bastante correção, bastante intervenção da sensei. Então foi um treino bastante significativo, e a postura dos atletas, assim, nessa questão de responsabilidade, cuidado com os colegas do treino, né, eles tinham o espírito de coletividade, de trabalhar com seus colegas, com as suas colegas ali, os seus pares, foi bem significativo. Talvez tenha sido o melhor treino que eu assisti lá, uma turma de ensino médio na Universidade de Yokohama. Sobre as habilidades de assertividade. Assertividade é aquela capacidade da gente fazer alguma coisa, né? Tentar e não se importar com o que os outros vão dizer, né? Mais ou menos por aí, assim, uma interpretação assim mais tosca, né? Vamos dizer assim. E essa assertividade a gente tem no aprendizado dos ukemis, que a gente começa aprendendo sem cair, para cair sem se machucar, né? E quanto mais se cai, mais habilidoso fica. Às vezes saem umas quedas meio esquisitas, aí tem os colegas que riem, mas o fato da gente continuar tentando, a gente continuar estimulando que eles continuem praticando o ukemi, e eles vão caindo, e vão levantando, e vão ficando mais habilidosos, é uma forma de trabalhar a assertividade. Da mesma forma no treino de randori, onde, quando eles caem, não termina ali. É preciso ter persistência, né? Então, é importante a gente trabalhar, tem todos esses quesitos, assim, esses aspectos que a gente consegue trabalhar através dos movimentos, das técnicas e tudo mais. Questão do o próprio Shihan Jigoro Kano coloca, né? Desenvolvimento do físico, a mente, o espírito de maneira harmoniosa, competir de forma vitoriosa e virtuosa. Ele, apesar de ele no início lá ele não concordar muito que o judô se transformasse num esporte de competição, a sociedade japonesa, a cultura japonesa é muito voltada para a competição, eles são extremamente competitivos, né? E a competição é um momento de aprendizado também de habilidades sociais para as crianças, para os praticantes, no geral. Competição, o Randori e o Shiai vão proporcionar esse aprendizado de assertividade, de que a queda ali não é o fim, eu posso levantar e continuar tentando, e uma hora eu vou conseguir. Sobre as habilidades de fazer amizades e habilidades sociais acadêmicas, então a gente tem o Uchikomi, que é um treino de cooperação, Jita Kyoei, né, gente? O judô, como os entrevistados, não foi só um que disse, foram quase todos, né, que falaram essa frase aqui, que o judô é o esporte individual mais coletivo que existe. A gente não consegue aprender judô sozinho.
A gente até tenta, mas o nosso colega, ele é essencial no nosso aprendizado. E assim como nós somos essenciais para o aprendizado dos nossos colegas. E é sempre através da cooperação que a criança vai melhorar o seu aprendizado técnico. Ele fundamentou, né, o Jigoro Kano fundamentou muito bem a ideia de cada indivíduo utilizar sua energia da melhor forma possível, visando o crescimento individual, coletivo, sendo que o crescimento individual só é alcançado a partir do crescimento coletivo. Aqui tem um exemplo, assim, ó, que eu achei excepcional de contribuição do colega de baixo, tá? Ele está contribuindo muito para o aprendizado do meu aluno ali de cima, que ele está estatelado no chão, ele não faz nem força para sair, isso que ele não está nem sendo seguro de forma correta, né? O meu aluninho ali não segurou nem o pescoço e nem o braço. Então esse eu considero um exemplo clássico aí de cooperação entre os colegas. Então, pessoal, já estou me direcionando aqui para o final, tá? As contribuições do judô para o aprendizado de habilidades sociais. Ela vai, então, desenvolver o judô, né? A prática do judô vai desenvolver uma cultura que favorece o domínio de si mesmo, a questão que a gente falou lá no início, o autoconhecimento, e esse autoconhecimento, dele ter a capacidade de saber o que ele pode fazer, onde que ele pode melhorar e tudo mais, ele melhora a autoconfiança. E uma pessoa mais autoconfiante, com certeza, ela vai ter mais facilidade para aprender tudo, tanto a questão técnica como a questão psicossocial também. O judô ainda é um espaço que vai criar meios para que aqueles comportamentos impulsivos e a violência sejam canalizados. Não é nenhuma novidade para nenhum de nós, né, gente? No judô a gente consegue canalizar esses comportamentos impulsivos e contribui, então, a expectativa sempre que a gente tenha de tudo aquilo que eles conseguem canalizar na aula de judô, que eles conseguem aprender ali a não serem o controle desses comportamentos impulsivos de violência, que eles levem para fora do dojo também, né? Então essa eu acho que é a maior expectativa que a gente tem em relação a esses aprendizados no aspecto psicossocial. Então, como eu falei para vocês, a questão dos reforçadores, né, são bastante importantes quando a gente está num processo de aprendizado de habilidades sociais. Então, nas aulas de judô, a criança vai obter reforçadores importantes, necessários para que ela se torne mais socialmente habilidosa. E aí, com isso, né, não é uma conclusão definitiva, é claro, precisa de mais estudos, ser mais aprofundado e tudo mais, é o que eu estou tentando fazer agora no meu curso de doutorado, né, aprofundar essa temática, esse estudo aí, é que eu acredito muito nisso, que o judô ele pode ser, sim, considerado uma ferramenta para o aprendizado de habilidades sociais na infância, né, principalmente na infância. E aí, uma das formas que eu achei para contribuir com o aprendizado de habilidades sociais, juntei um pouco de algumas percepções que eu tive na escola. Eu sou professor de ensino fundamental há pelo menos 10 anos. E pelo menos... Não, mais de 10 anos, vou fazer 13 anos, mais de 10 anos, mas 13 anos. Pelo menos 12 anos que eu trabalho em escola pública, tá, gente? E trabalhando em escola pública, a gente vê alguns projetos, por exemplo, Semana Literária, é uma semana que movimenta a escola, as crianças ficam empolgadíssimas porque elas circulam com livros, com as historinhas e tudo mais. Então, o público que eu atendo é do Jardim A, ou seja, 4 para 5 anos, até o 4º, 5º ano do Fundamental, que é mais ou menos na faixa dos 10, 11, 12 anos. Tá? E esse pessoal fica empolgadíssimo quando tem a semana literária, que eles podem pegar os livros e trabalhar com as histórias, as professoras referência de sala de aula, elas trabalham com histórias, eles fazem trabalhinhos manuais, desenhos e tudo mais. Muitas vezes tem um programa também da prefeitura que é Adote um Autor. Então, a escola escolhe, lá de uma lista que a prefeitura manda, alguns autores de literatura infantil, e com os livros, as obras que ele produziu, direcionadas para a infância, e aí as professoras trabalham com as obras daquele autor, e em uma ou duas oportunidades, esse autor vai até a escola e faz uma contação de histórias. É um evento que mobiliza praticamente a escola inteira. E eu comecei a perceber uma empolgação muito
sempre percebi uma empolgação muito grande dos alunos com relação às historinhas. Eles saíam para a educação física agarrados, os pequenos, né, ali, primeiro, segundo, terceiro ano, né, agarrados nos seus livros e vinham me contar a historinha aqui. Professor, olha aqui a história, essa aqui é a historinha que eu estou lendo, essa aqui é a historinha que eu... E aí queriam me contar e tudo mais, e eu vi que talvez fosse uma forma de atingir eles. E aí, dessa forma, eu conversei com uma colega minha, a professora Betina, a professora de artes na rede municipal, e a ilustradora, e eu disse que eu tinha a vontade muito grande de escrever um livrinho infantil, né, onde eu tentaria colocar de uma maneira mais simples para o entendimento das crianças dessa faixa etária, assim, de 7, 8, 9 anos, né, sobre os princípios do judô. Porque eu não sei vocês, mas eu aprendi, né, não acho que seja uma falha dos meus professores, era assim que era antigamente, mas como a gente procura sempre evoluir, né, então nessa parte, eu aprendi assim, ó, os princípios do judô, é o ju, princípio da suavidade, caminho da suavidade, caminho suave. E não tinha maiores explicações sobre isso. Aí o Serioku Zenyo, máximo de eficiência com mínimo gasto de energia. Tá, mas o que significa isso? O Jita Kyoei, prosperidade e benefícios mútuos, ou prosperidade e benefícios para todos. Mas, tá, na cabeça de uma criança de 7, 8 anos, eu tenho uma filha agora de 10, mas na cabeça deles, a minha filha, quando lia os livros, as historinhas, ela vinha me perguntar, pai, o que quer dizer isso? O que quer dizer aquilo? Os meus próprios alunos vinham perguntar. Então, o que eu pensei? Numa maneira de explicar esses princípios, os 3 princípios fundamentais do judô, né, o princípio do Ju, que eu associei com a cortesia, com a gentileza, né, o Serioku Zenyo, que é a gente não se irritar quando surge uma situação de estresse, a gente tentar se manter calmo, porque a gente só vai se desgastar, vai gastar nossa energia à toa, e o Jita Kyoei, que é o de ajudar as pessoas, que isso vai deixar a gente mais feliz e tudo mais. Procurei colocar dessa forma, e, claro, a minha história é muito simples, o texto ali, um textinho simples ao extremo, vou dizer assim, mas foi muito bem, assim, ilustrado pela minha colega, e, claro, deu uma dimensão, assim, muito legal para esse livrinho, e eu espero estar contribuindo, né, com o aprendizado das crianças aí, através dos princípios do judô, aprendizados de habilidades sociais, através de uma historinha infantil que eu sei que eles vão curtir. Trazendo para vocês um pouco algumas comparações aqui, eu gosto de mostrar, até para a gente depois debater no final, a Escola Municipal Venceslau Fontoura. Essa aqui é a sala onde eu estou trabalhando atualmente com judô, uma oficina com as crianças. Como é meio corrido as coisas, eles só colocam o judogi por cima da roupa. Vocês podem ver que eles estão com calça, com camiseta, com meia. Nem estava tão frio nesse dia aí, mas como é muito corrido o intervalo entre uma aula e outra, eu permito que eles botem a roupa por cima, contanto que eles façam os exercícios e se divirtam, para mim está valendo. Então esse é o meu dojo, a minha turminha lá. Aqui o dojo do projeto Bug Lucena, quem acho que a maioria conhece, quem não conhece ainda, convido lá a conhecer, é um dojo bem legal. Muito, é grande, né? Então dá para trabalhar com umas turmas maiores. Aí aqui o Kazuga Judô Clube, essa é a divisão infantil da Kodokan. Tá? O que o Kodokan fez? Para poder levar os seus praticantes, lá, os seus alunos, a participar do circuito de competições da Federação Japonesa, o Instituto Kodokan é o órgão máximo, ele não pode estar vinculado a nenhum outro órgão, porque ele é uma instância superior. Então foi criado dentro do Instituto Kodokan uma divisão, que esse Kazuga é o nome do bairro onde está localizado lá o Instituto Kodokan, e aí essa divisão infantil, Kazuga Judô Clube, é o que participa das competições organizadas pela Federação Japonesa. Aqui é um colégio com uma escola particular, o Meikei Gakuen, em Tsukuba, uma aula de judô. Vocês podem ver, não é muito diferente da minha aula na minha escola, os alunos de meia, sentados de qualquer jeito,
né, teve de tudo, assim, a gente até estava comentando, o nosso grupo aqui no fundo, aqui assistindo, né, então a gente comentou assim, olha, a gente achava que as crianças japonesas ficavam tudo alinhadinhas, prontinhas para a aula e tudo mais, né, não é muito diferente do que acontece com a gente, às vezes a gente ralha com os nossos alunos lá, mas os japoneses também têm seus problemas. Aqui no Asahi Dojo, essa é uma academia, né, e por ser uma academia, então é mais voltada para o judô competitivo também, mas o professor tem uma didática, assim, uma metodologia de ensino bastante interessante. Eu não sei se vocês já devem ter visto, acho que o Miguel também já mostrou para vocês em alguma outra oportunidade. Esse é o sensei que usa o judogi com pontos coloridos, né, com várias marcações coloridas para o aprendizado das técnicas. Então, quando ele quer que a criança aprenda o seoi, ele tem que virar o kimono, e dentro do kimono, na gola, tem uma marcação lá, que é a marcação, que tem a cor que tem que aparecer e tudo mais. Então, o nosso grupo lá na Asahi Dojo, eles fizeram um aulão grande, né, juntaram todas as turmas, né, para fazer uma apresentação para a gente. E aqui eu trouxe um videozinho, pessoal, para mostrar para vocês, tá? Que mesmo com esse viés mais competitivo, tá? Eles têm um momento da saudação inicial, tá? Onde eu considerei assim um excepcional trabalho de aprendizado de habilidades sociais, né? Então, o que eles estão fazendo? O nosso intérprete, o professor Asaka, né? Ele nos disse que eles estavam falando basicamente assim, que pediam, né, que o treino fosse bom, que os colegas se divertissem, que ninguém se machucasse, que não machucasse ninguém, que todos saíssem felizes dali. Então, foi mais ou menos esse o teor, né, do que eles estavam conversando. Vou mostrar para vocês aqui, sem mais delongas. Deixa eu passar aqui. Aqui, então, pessoal, né, essa última foto que eu estou trazendo para vocês ali do Asahi Dojo, a gente fez aquela foto coletiva, todo mundo ali, bem direitinho, e aí tem uma fala do colega lá de Santa Catarina, o Edson Lorenzetti, que quando a gente se posicionou assim, vamos tirar uma foto aqui de cantinho dos alunos, e as crianças perceberam e já começaram a fazer vizinho de vitória, tudo. Aí o Edson me diz assim, Rodrigo, é incrível, né? Criança não adianta. É só tu dar uma moralzinha para elas e elas já se soltam. Criança é criança em qualquer lugar. Então, sensacional essa turminha aqui. Tecnicamente, eles são, sim, né, fora de série, muito bons. Mas mesmo sendo fora de série, eles ainda são crianças e foi só dar essa moralzinha para eles que eles já partiram para a farra. Aqui são algumas referências que eu utilizei, tanto no meu estudo quanto para essa apresentação. Eu agradeço a atenção de vocês e estou aberto às perguntas aí. Muito obrigado, pessoal. Vou encerrar aqui o compartilhamento. Professor André, obrigado. Tudo bem? Assim, a gente tem uma pergunta só, eu acho, da palestra, e tem mais uma minha aí, acho que eu vou deixar a minha para depois. Tem duas perguntas ali da palestra. A primeira pergunta é da Nicole Cruz. O senhor poderia comentar sobre estratégias de como lidar com conflitos entre alunos dentro e fora do dojo? Bom, dentro do dojo, eu utilizo uma estratégia assim, um pouco mais, digamos assim, conservadora, né? Eu procuro afastar aqueles alunos do treino, coloco ali eles sentados em 6A, refletindo sobre o acontecido, né? Ou então, outra estratégia que eu utilizo é eu simplesmente separo os alunos que se desentenderam
coloco eles a treinarem com outros parceiros, né? E aí no final do treino eu chamo para uma conversa. E aí a gente conversa, pergunta o que aconteceu, o que incomodou, e aí cada um tem o seu tempo de falar ali o que incomodou, o que o outro fez e tudo mais, né? É um momento que eles começam a se acusar, mas a gente tenta sempre manter assim uma linha de, olha, tu tem que dizer o que aconteceu, né? Exatamente, para a gente poder tentar chegar a uma resolução aí. Mas normalmente dá certo dessa forma, a gente, né, colocar eles a treinarem com outros pares e aí depois chamar para uma conversa no final do treino para tentar, né, aparar tudo que é aresta e não deixar nenhuma coisa pendente para o treino seguinte, né. Já fora do dojo é um pouco mais complicado. No Budo Lucena, por exemplo, eu não tenho convívio com os meus alunos, né, do judô fora do Budo Lucena. Então, às vezes, chega alguma coisa dos pais para a gente, e aí antes do treino ou depois do treino a gente tenta conversar, assim, sempre com muito diálogo. A estratégia é o diálogo. Na escola, eu também uso algumas estratégias um pouco mais conservadoras. Eu utilizo essa mesma estratégia que nas aulas de judô lá no Venceslau Fontoura, essa mesma estratégia que eu utilizo no Budo Lucena, de separar os pares, botar com outros colegas a treinar, e aí depois chamar para uma conversa, né? Ou como acontece muito também, assim, os meus alunos, né, como é uma turma inteira de oficina, e estão meus alunos na educação física, às vezes eu pego uma parte do meu período de educação física para conversar com eles sobre os conflitos que aconteceram na aula. Os conflitos que acontecem fora, normalmente, se eu estou próximo, eu tento resolver com diálogo, mas normalmente são encaminhados para orientação e para supervisão escolar, e aí chamamento de pais e tudo. Mas eu acho que a palavra-chave sempre é o diálogo. A gente tem que intervir, né, talvez assim, esse meu jeito mais conservador de separar às vezes eles e colocarem sentados. Quando a coisa extrapola muito, porque a gente vai dando chances, né? A gente dá a primeira chance, separa eles, conversa, tenta deixar treinar junto, às vezes, mas quando às vezes a coisa extrapola demais, eu acho que não vejo nenhum problema em colocar eles fora do treino, sentados, com aquele discurso. Vocês estão refletindo sobre as atitudes de vocês. É essa estratégia que eu costumo utilizar. Perfeito. Temos mais duas perguntas sobre o livro, né? Então, a primeira do Clayton, onde ele pergunta onde podemos encontrar o livro, e a segunda, já do Nelson, aproveitando junto, teria uma versão PDF do livro? Ele tem uma versão e-book do livro, eu não tenho PDF, eu tenho a versão e-book, que pode ser encontrada nas principais livrarias, aí o valor é R$10,90. Tá? E a versão impressa, eu tenho alguns exemplares comigo, tá? O valor é R$20 e mais R$8 do preço dos correios. Tá? E aí no meu Instagram, Rodrigo Augusto Truz, tem um link com um formulário que você preenche ali e pode fazer o pedido por ali. Tá? Então, não sei, era isso, né? É isso, acho que das perguntas do livro era isso. Eu tenho o meu já, né? Já garanti. Né? Então, a pergunta minha, tu chegou a comentar sobre os indicadores, alguns indicadores, né? E aí vinculei com outra questão. Existem indicadores relacionados às faixas etárias na questão do desenvolvimento das habilidades psicossociais? Relacionado à faixa etária, Não, se tu não. Isso. Não, vou continuar. Tá. Relacionado à faixa etária especificamente, não tem, né? É tudo mais ou menos no mesmo bolo, vamos dizer assim, né, André? Então, todas aquelas habilidades sociais, tu pode começar a trabalhar desde os 5 anos. Claro, vai muito da maturação da criança, do indivíduo, né? Então, a criança, por exemplo, vamos puxar a teoria lá do Piaget. A criança, até uns 10, 11 anos, 12 anos, ela está numa fase heterônoma. O que significa? Ela vai fazer direcionar os seus comportamentos, né, para agradar, para chamar a atenção do adulto referência dela, né? E aí é que está o grande diferencial, a nossa grande responsabilidade. A gente emitir
comportamentos socialmente competentes, para que os nossos pupilos, aí, as nossas crianças, porque elas nos copiam, né? Elas copiam, mais do que a gente falar, mais do que o nosso discurso, né? O aprendizado de habilidades sociais está associado com o que a gente demonstra para as nossas crianças. Não adianta eu dizer que não pode sair de pé descalço do tatame para tomar água, para eles, cobrar chinelo, e eu sair de pé descalço. Tá? Não adianta eu dizer que não pode tomar água em cima do tatame, mas eu estou lá com a minha garrafinha e estou dando treino e estou tomando água. Então, são essas pequenas atitudes, né, que vão influenciar. Claro, naquela faixa etária, né, tem a fase anômala, né, que é de anomia, que é quando a questão dos instintos, normalmente bebês, mas tem a fase de heteronomia, e vai ali da primeira infância até a pré-adolescência, né, mais ou menos, que, claro, não é uma regra, assim, tem indivíduos, às vezes adultos, que permanecem na fase heterônoma, eles continuam querendo produzir comportamento para agradar ou para chamar a atenção das suas referências, né. Então, eu acredito que a gente tem que trabalhar muito nesse sentido, pensando que as nossas crianças estão numa fase em que a gente é referência para elas, então a gente tem que procurar ser exemplo para elas dos melhores comportamentos possíveis. Tá certo. Eu acho que de perguntas eram essas duas, essas três, na verdade. Chegou mais uma agora. Como lidar com crianças mais introvertidas? As crianças que têm vergonha de fazer as atividades e de interagir com outras crianças. Pergunta do professor Elton Reis. Bom, é uma dificuldade bastante grande, eu acho que para todos nós, eu também tenho as minhas dificuldades com eles. Eu entendo que a questão central aí é o incentivo. É a gente chegar no ouvido do aluno e dizer para ele que a gente confia nele, que mesmo que ele não consiga fazer da melhor forma, mas ele tem que tentar. Então, é estimular esse tipo de coisa, assim. Estimular que ele tenha persistência, que ele tenha coragem, né? E não aquela coisa assim, a gente elogia, né, em grupo e pro grupo e critica individualmente. A gente pode fazer uma associação para esse aluno introvertido. A gente pode tanto incentivar ele quando ele conseguir fazer alguma coisa de forma autônoma, sozinho, a gente dá o comando, ele vai lá e pá, faz, né? Como a gente pode chegar no ouvido dele, chama ele no particular. Eu tenho utilizado essa estratégia e tenho conseguido algum sucesso. Chamo ele, eu digo que eu confio nele, que ele vai conseguir fazer, né, o exercício, que mesmo que não esteja certo da primeira vez, mas é para isso que ele está ali, para aprender. Então, eu acho que a estratégia é essa, a gente chamar ele no particular e transmitir a confiança e a segurança necessárias para que ele comece a ter mais autonomia. Tá certo. Acho que foram só essas perguntas, né? Não chegou mais nenhuma. Então, eu te agradeço primeiramente, Rodrigo, pelo nome da segunda delegacia, meu nome pelo convite ali, que já aceitou direto. Eu faço o curso de pós-graduação contigo ali, né? Então, e aí já adquiri o livro, então, tem um ponto que eu gosto bastante disso. Então, foi a primeira pessoa que eu entrei em contato, primeiro a dar o aceite direto, né? Foi sempre solícito. Então, te agradeço em nome da delegacia, né? A gente está fechando aqui. Te convido a olhar depois lá o pessoal que bateu palma, que agradeceu a palestra nos comentários lá do YouTube. Provavelmente a live fica disponível e eu vou dar uma arrumadinha nela, tirar aquela parte que a gente ficou fora, que aí retorna e fica legal. Quem quiser assistir de novo, fica bem à vontade. A gente tem a nossa agenda, nós temos mais 4 palestras, né? Então nesse ciclo. A próxima palestra é com a professora Renata Moreira, uma palestra sobre arbitragem, e depois temos mais 3. Todas elas são com a mesma inscrição, o link de inscrição está na descrição do vídeo, então são com a mesma inscrição. Todos que fizerem a inscrição até o momento da palestra, aí então podem ter direito ao certificado. No caso, quem fez até o momento da palestra de hoje pode receber o certificado referente à palestra do professor Rodrigo, e aí os demais no mesmo link lá. Então, mais uma vez, obrigado, Rodrigo. Obrigado, pessoal, que assistiu a live. Nós vamos já encerrando. E aí, então, esperamos vocês nas próximas. Obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado, André, pelo convite. Valeu.